Aleluia. Enquanto você toma assento, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 10. Abra comigo, queridos. Mateus capítulo 10. Aleluia. Deixa eu perguntar para vocês aqui, todos já votaram? Sim, não? Não, a maioria está dizendo que não. Que bom, maravilha, pensei que eu fosse o único. Tranquilo, à tarde, temos uma tarde inteira para isso, amém, queridos? Aleluia. Capítulo 10 de Mateus, quero ler com vocês a partir do versículo 5, onde o texto diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Diga comigo, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém, queridos? Até aí por enquanto. Aleluia. Creio que vamos ter um tempo maior nesse texto aí, mas se você puder, deixe anotado, não feche a sua Bíblia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o caminho de fé e obediência. Amém? Queridos, há momentos, períodos específicos na história, onde a palavra, ou determinado textos da palavra do Senhor, ela assim, ganha evidência, Esse é pelo aspecto atemporal da palavra, ela se aplica, ela fala conosco a tempo e a fora de tempo. Mas há períodos específicos onde você olha um determinado texto e fala: meu Deus do céu, essa palavra parece que foi escrita ontem para amanhã, para os nossos dias. Principalmente quando percebemos que estamos vivendo um período de muita turbulência espiritual, onde a sociedade, ela assim como que batalhasse, digladiasse em torno de questões espirituais. É relevante olharmos alguns textos que mostram o plano original de Jesus para a sua igreja, para as nossas vidas. Eu acredito que nós estamos vivendo um período onde capítulo 10 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é um desses textos que ganham muito destaque, ganham muito relevância, porque no capítulo 10 nós encontramos um propósito ou o plano original de Jesus para os seus primeiros apóstolos, os seus seguidores. Eu creio que é uma palavra rema, é uma palavra que tem assim muita graça do Senhor para trazer esclarecimento, para trazer virtude, para tirar-nos de tantos emaranhados de confusão, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Capítulo 10 de Mateus é um texto onde nós encontramos uma instrução, onde Jesus libera uma instrução para os primeiros apóstolos que ele mesmo levantou. As primeiras instruções, e isso sempre é importante olharmos,
né, as primeiras ordens, as primeiras instruções, a primeira palavra, quando foi falado a primeira palavra, quando foi dado a primeira direção, o primeiro princípio, essas evidências são muito fortes, porque isso nos traz de volta à fonte original. E quando nós olhamos para essa ordem, né, ou para a primeira ordem de Jesus, as primeiras instruções de Jesus para os discípulos, para os seus apóstolos, nós entendemos que havia muita direção, uma direção segura daquilo que eles iriam fazer, daquilo que ele esperou que os apóstolos, que os discípulos fizessem, e daquilo que ele esperava que os apóstolos e a sucessão dos apóstolos pudesse transferir as próximas gerações, para que aquilo não se perdesse. E quando nós olhamos as primeiras instruções, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus chamou os seus apóstolos, seus discípulos, e lhe deu as seguintes orientações. É como se fosse a primeira reunião de equipe, viu, amados? A primeira reunião de equipe com Jesus. Então Jesus reúne a sua equipe e fala: gente, eu vou passar as orientações para vocês, né, o comando, a direção, vocês estão incumbidos de fazer tal coisa, saiam para pregar o Evangelho, vocês vão sair para anunciar o reino de Deus, anunciem que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Agora, ao anunciar, isso é importante, ele disse, ao anunciar, ao pregar o Evangelho, olha que coisa simples, queridos, dê uma olhadinha, versículo 7, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8, curai enfermos, diga comigo, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. E é como se ele abrisse um parênteses, ele falou, não se esqueçam, vocês vão fazer tudo isso, vocês estão recebendo esse comissionamento, essa delegação de graça, então não cobrem, de graça vocês receberam, de graça dai. Fecha parênteses, estão prontos? Queridos, uma forma simples, uma reunião simples, eu não sei se eles levaram ali, não sei quanto tempo eles levaram naquele bate-papo, reuniu os apóstolos, 12 apóstolos, falou, gente, vocês vão sair agora, não? Vocês vão sair, você pode contextualizar isso aí com o teu vocabulário, queridos, amados, apóstolos, discípulos, servos do Deus Altíssimo, vocês vão sair para anunciar o reino dos céus, o reino de Deus, e quando vocês saírem, se encontrarem algum morto, o que vocês vão fazer? Se encontrarem em uma dessas visitas algum morto, ressuscitai os mortos. Se porventura vocês se toparem com algum leproso pelo caminho, os leprosos que todo mundo fugia, todos fugiam dos leprosos, né? E os próprios leprosos, eles tinham um estigma, carregavam assim um peso, né? Uma aversão às demais pessoas, porque eles eram hostilizados, eles viviam em aldeias distantes. Então, se porventura vocês encontrarem algum leproso, o que vocês vão fazer? Corram desse pessoal, né? Assim, se esquivam o máximo possível. Não, o que ele disse? O que Jesus disse? Curai, purificai os leprosos, ressuscitem os mortos, curem os enfermos e expulsem os demônios. Amados, o comissionamento de Jesus aos seus discípulos tinha como fundamento fé e obediência. Esse é o DNA, esse é o suprassumo, essa é a carga profética que Jesus deu aos discípulos ao enviá-los, ao comissioná-los. O fundamento desse comissionamento, do envio desses discípulos, ele tinha como fundamento, como base, fé e obediência. Diga comigo, fé e obediência são os fundamentos para a caminhada de todo aquele que crê. Amém ou não amém? Amém, queridos.
né? À medida que caminhavam debaixo do poder dessa palavra, os sinais acompanhariam os discípulos. Na medida que, enquanto eles caminhassem debaixo do poder, do frescor, né, dessa palavra, esses sinais iriam acompanhá-los. Eles não saíram com uma cartilha debaixo do braço, do tipo, meu Deus do céu, ele perguntou isso, né? Eu me deparei com isso, com esse tipo de enfermidade, vamos ver que tipo de demônio que está agindo aqui. Não! Quando vocês se depararem com uma situação, é um endemoniado, né? Expulse o demônio. Há uma enfermidade, curem. Simples assim, né? Seja profético, fala assim, simples assim. Que coisa bonita, né? Que coisa tremenda, tivéssemos recebido esse propósito, esse plano original, até hoje, tivéssemos carregado esse plano original, se a sucessão das gerações não tivesse perdido isso, se esse legado tivesse chegado dessa forma, genuína, pura, simples assim, aos nossos dias. Vamos caminhar um pouquinho. A simplicidade e o poder são os fundamentos para que a igreja não se perca nos dias atuais. A simplicidade e o poder continuam sendo fundamentos para que a igreja não se perca nos dias atuais. Queridos, isso é relevante, principalmente quando nós percebemos que a igreja tem contextualizado muito, tem assim diluído muito o poder da palavra do Senhor. Nós sabemos lidar com muitas coisas, mas muito pouco com o poder de Deus, muito pouco com o poder, e o fundamento continua sendo essa simplicidade e o poder do Senhor. Isso não mudou. O plano original, né? O plano original do Senhor não mudou para a sua igreja, para a sua vida, para a minha vida. Ele não alterou nada, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum acento, né? Ele não fez um trocadilho de palavras. O problema está, queridos, é que essa igreja que recebeu o poder, graça, que foi comissionada com o poder do Espírito Santo, essa igreja, ela sai de Jerusalém, daquela estrutura simples de poder, de graça, de unção, e ela então se mistura com um conhecimento grego. Ela sai daquele momento de convivência, de comunhão com o Espírito de Cristo Jesus, onde eles foram assim comissionados, imergidos no poder da palavra do Senhor, e eles se misturam com grupos chamados, o grupo do conhecimento grego, que trouxe para eles a razão, trouxe o pensamento, né, ou a estrutura de pensamento como uma fonte principal para as nossas ações. Por isso que dificilmente nós conseguimos reagir bem a uma ordem do Senhor. Por isso que geralmente nós temos dificuldade em recebermos uma orientação do Espírito Santo e agirmos em obediência e fé. A razão geralmente ela entra em cena rapidamente e você fica tentando contextualizar, mas será que é para os nossos dias? Será que essa palavra mesmo, ela não tem que ser lida à luz do que havia da sociedade na época de Jesus? E ele não quis dizer tal coisa? Será que os leprosos, será que os mortos, que Jesus está se referindo aqui, será que não são os mortos espirituais que se distanciaram tanto de Deus, a ponto de, assim, seu espírito está morto, estarem impossibilitados de ouvir uma palavra? Esse é o pensamento grego. O pensamento grego veio e ele detonou com a nossa estrutura de fé e obediência. E aí a razão, de alguma forma, ela cresceu dentro da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. Enquanto a igreja estava em Jerusalém, ela caminhava debaixo de perseguição, sim, mas havia muitos sinais e prodígios que acompanhavam essa igreja. E quando essa igreja então se permite se envolver com um conhecimento grego, a razão ganha evidência, ganha destaque na vida de intimidade, fé e obediência da igreja. E quando ela se desloca, para terminar, quando ela se desloca, ela sai de Jerusalém e ela vem para Roma, aí a coisa arrebenta de vez.
Porque se os gregos trouxeram a razão para a vida de fé e obediência da igreja, os romanos trouxeram para a igreja a estrutura eclesiástica, a liturgia, né? os cargos, a estrutura hierárquica dentro da igreja. Eles priorizaram tudo isso. Por isso hoje as pessoas, quando ouvem uma palavra do Senhor, elas ficam pensando: que grupo será que é esse? Do que será que ele está falando? Será que ele está tentando tirar a minha religião, mudar a minha religião? Eu estou muito bem com a minha religião. Qual é o problema? O que é que acontece na mente da pessoa? A razão, naquele momento, ela é impossibilitada de ter uma atitude de fé e obediência, de dizer: sim, Senhor, eu creio no poder dessa palavra. Se o nome de Jesus é poderoso para salvar e curar, eu quero o nome de Jesus atuando na minha vida. Eu quero, se ele pôde libertar, curar, salvar, ressuscitar mortos nos seus dias e delegou isso para a sua igreja, eu quero receber isso na minha vida. E essa pessoa, numa atitude de fé, ela estende a sua mão e fala: eu tomo para a minha vida essa palavra agora, eu tomo para a minha vida. Eu creio que o mesmo poder que havia sobre a igreja está atuando nos dias atuais, e eu tomo isso sobre a minha vida. Eu declaro a cura de Deus, eu recebo a cura de Deus, o poder de Deus, as manifestações de Deus. Aleluia! Geralmente eu creio que você, como eu, já enfrentamos tantas situações onde você está pregando essa palavra simples do Senhor, do Deus que cura, que salva, que liberta, que ama, que é poderoso para libertar-nos, e a pessoa fica pensando, e às vezes até fala: eu estou muito bem com a minha religião, eu estou muito bem com a minha igreja. E você fica olhando para aquela pessoa, né? Você fica falando: meu Deus, mas em que momento eu falei de religião, de igreja? Em que momento eu fiz uma proposta para essa pessoa trocar de igreja? Em momento nenhum. O que estava agindo? Qual é a estrutura de mente, de pensamento que está entrando, né? Quais são os valores que estão entrando na mente dessa pessoa naquele momento de batalha? É um pensamento grego, é a estrutura hierárquica da igreja romana, não é a igreja de Jerusalém, não é essa estrutura de fé, essa estrutura simples de fé e de obediência que o Senhor veio trazer. Eu lembro de um texto, eu não vou ler, é um texto um pouco longo, mas certamente você vai lembrar disso aí. Certa vez Jesus encontrou um homem que era cego de nascença, e o Senhor então o cura, né? Ele aplica lodo aos olhos daquele moço e diz: agora você vai lá para o tanque e toma um banho, né? Lava-te, né? E você vai ser curado. Esse moço então, debaixo daquela palavra simples de Jesus, diretiva, ele toma então, ele lava o seu rosto e ele é curado. Quando esse moço então, curado, né? Cheio de alegria, lógico, cego de nascença, nunca viu, nunca enxergou, imagina a alegria contagiante dele. As pessoas que o conheciam olham para ele e falam: mas esse aí não é aquele mendigo, aquele rapaz que esmolava, aquele cego que esmolava? Uns diziam: sim, é ele. Outros diziam: não pode ser, aquele era cego, esse aí está vendo, não pode. Então foram falar com ele, falou: como que você está vendo? Ele falou: olha, eu encontrei um homem que pôs lodo no meu rosto, no meu olho, e diz: lava-te e você vai voltar a enxergar. Eu fiz isso e estou enxergando. E aqueles homens ficaram assim, admirados com aquela situação. Trouxeram os fariseus, né, os religiosos daquela época, uma das seitas mais severas em Israel. E os fariseus então, eles começaram a interpelar aquele homem, né, e eles disseram: não é possível que isso tenha acontecido. Como que foi essa situação? Chamaram os pais ficaram temerosos, porque sabiam da severidade dos fariseus. E eles falaram: olha, eu não sei, estamos sabendo agora que ele está enxergando, nem sabíamos, né? E aí perguntaram para o rapaz falou a mesma coisa, né? E aí os fariseus falaram: olha, esse homem que fez isso não pode ser um homem de Deus, esse homem é um pecador, porque hoje é sábado, e no dia de sábado não pode fazer milagres. E eles foram apertando esse homem, querendo que ele de alguma forma blasfemasse contra Jesus e desse glória a Deus, né? E eles disseram, em determinado momento, eles disseram o seguinte: falou: olha, esse homem é pecador, né?
de alguma forma se afaste desse homem, dê glória a Deus. E ele dá uma resposta tremenda, ele fala assim: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, eu agora vejo. Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu tive uma experiência tremenda de um encontro com ele, com o poder de Deus. De que forma foi? Eu não sei. Ele só aplicou lodo aos meus olhos, lava-te e pronto, acabou. A estrutura religiosa montada nos dias de Jesus, queridos, era isso. Você pode curar todos os dias, menos no sábado. Menos no sábado. Assim, eles tinham todo o conhecimento da lei, menos do poder de Deus. E quando o poder de Deus vem para uma pessoa simples, que se sujeita, que se submete a andar em fé e em obediência, simplesmente receber uma palavra, um lodo no rosto, um barro no rosto, no olho, e sair em obediência e ir para um tanque e lavar o rosto, o que aconteceu? O poder de Deus veio e o libertou. Ou seja, o plano original de Jesus não mudou, não era apenas para os discípulos, para os apóstolos, é para todo aquele que crê. Amém? Você crê dessa forma, querido? Sabe, amado, você que está em casa, meu irmão, minha irmã, você jovem que está ouvindo essa palavra nesse momento, entenda isso, o poder de Deus está próximo de você. Talvez você tenha ouvido relacionado com tantas estruturas, você tenha ouvido pessoas contextualizando a palavra do Senhor, diluindo tanto o poder da palavra do Senhor, que o que chegou até você hoje é uma estrutura religiosa, um livro de pode e não pode, de regras, e você fala: eu não consigo caminhar num relacionamento com Deus, porque é muito pesado. A estrutura religiosa, sim, ela é pesada e difícil. O caminhar com Jesus não, é algo simples, e o que ele chama, o chamado dele para a sua vida, para as nossas vidas, é um chamado simples, de simplicidade, né? Assim, se afaste dessas estruturas pesadas que jogam um peso sobre a sua vida, que digam para você: você tem que fazer isso na segunda, na terça não, na quarta você pode, querido, isso é religião. O que Jesus veio trazer para você é relacionamento, de poder, de fé e de obediência, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se é pecador, não sei. Fala assim comigo: se é pecador, não sei. O que eu sei é que todo encontro com Jesus muda, transforma, salva, cura e liberta. Aleluia, graças a Deus. Eu quero terminar, finalmente então, olhando para o versículo 14, os apóstolos, os discípulos então recebem uma orientação de Jesus. Esse é o plano original de Jesus para a sua igreja, para todo aquele que crê, né? Saiam, né? Simples assim, né? Saiam, olha que coisa simples. Eu comecei a olhar a instrução do versículo 8 aqui, eu comecei a rir, logicamente, né? Estrutura simples demais, né? Saiam para pregar o evangelho. Enquanto vocês estão pregando o evangelho, ressuscite mortos, né? Purifiquem os leprosos. Aleluia, que coisa boa, né? Que coisa boa, meu Deus do céu. Senhor, precisamos ser resgatados nesse caminhar de fé e de obediência. E no versículo 14, Jesus dá uma outra orientação para eles, dizendo: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Fala assim comigo: nem toda porta automaticamente se abrirá, nem toda porta automaticamente se fechará. Sabe, amados, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é para que eles não caminhassem, eles não tivessem ações e reações de fé e obediência de acordo com os resultados que eles encontrariam pelo caminho. Jesus estava dizendo que
com todos esses atributos, mesmo caminhando em fé, em obediência, mesmo caminhando e vendo os sinais, e vendo sim as maravilhas acontecendo, os mortos ressuscitando, os leprosos sendo purificados, mesmo eles percebendo que tudo isso estava acontecendo, sinais e prodígios assim pipocando a todo momento, nem por isso eles deveriam se desanimar se em algum momento se deparassem com alguém que dissesse assim: não quero. Se em algum momento as portas se fechassem e disseram: vocês não são bem-vindos aqui. Com tudo isso que vocês estão trazendo, com toda essa paz, com todos os prodígios, com todos os sinais, com todas as virtudes que vocês carregam com o poder da palavra, ainda haverá pessoas que dirão, não, haverão pessoas que falarão o seguinte: arreda-te o pé. Não tenho compromisso, não quero ter aliança com vocês, eu rejeito a tua igreja, rejeito essa palavra que você carrega, não quero relacionamento e não quero te ouvir. Ainda assim, continue caminhando, debaixo de fé e de obediência. E Jesus usa uma expressão aqui que eu acho linda, ele diz o seguinte: sacode o pó e continua avançando em fé e obediência. Sacode o pó diante de portas que se fecham, diante de estruturas que não se abrem, diante de situações desencontradas, desajustadas, diante de pessoas que fecharão o coração, que de alguma forma se levantarão contra vocês, que não hão de compreendê-los, não hão de compreender a sua mensagem, sequer darão ouvidos à sua mensagem. Fica tranquilo, sacode o pó dessas incoerências da vida e prossiga, e avance. A sua história é uma história de fé e de obediência. O que vocês receberam não é assim um comissionamento de resultados, mas de caminhar, de processos, de procedimentos. O que vocês receberam é uma direção para caminhar, uma direção segura, para que vocês caminhem em fé e obediência. Não permita que as portas fechadas, não permita que as estruturas fechadas venham afastá-los da vida de fé e obediência. Queridos, tem tanta gente, tem tantas famílias, tem tantos jovens, que por alguma incoerência da vida, por alguma situação difícil da vida, por alguma porta fechada, por algum projeto frustrado, ele se fecha para Deus, ele fecha o coração para Deus, ele deixa todos aqueles valores, tudo aquilo que o Senhor investiu na sua vida, ele deixa todo aquele tempo de relacionamento com o Senhor, e diz: não, isso não serve para mim. Se Deus fosse Deus, Ele não permitiria que essa porta se fechasse. Se Deus fosse Deus, se esse caminho fosse o caminho certo, eu não enfrentaria tantos nãos e tantas contrariedades que eu tenho enfrentado na vida. Ei, Jesus nunca nos chamou e disse: as portas se abrirão automaticamente, basta que você caminhe em fé e obediência, e ao colocar os pés ali, as coisas farão assim, ó. Alguém já recebeu essa palavra? Ninguém. Quantos estão entendendo? Amém? Você pode se colocar em pé, por favor, para encerrarmos esse momentinho. Se alguém não vos receber, nem ouvir, ou seja, as portas não vão se abrir, aquela casa vai permanecer uma casa fechada, o coração daquela pessoa vai permanecer um coração travado, trancado, eles não vão querer sequer te ouvir, não vão querer sequer ouvi-lo, eles não vão querer parar um momentinho, eles dirão: não quero, não tenho ouvidos, vai dar coceira nos ouvidos, assim eles vão ficar inquietos. Jesus disse: ainda que isso aconteça, fique tranquilo. Eu gosto tanto dessa expressão: sacode o pó e avance.
Não deu certo, frustrou. Você orou por tanto tempo, você se dedicou por tanto tempo, você jejuou por tanto tempo, você trouxe aquele projeto para a presença do Senhor, você impôs as mãos, você profetizou, outras pessoas profetizaram, outras pessoas declararam, dizendo a bênção do Senhor está aqui, você caminha em legitimidade, vejo coerência nas suas escolhas, e lá na frente, com tudo isso, com toda essa estrutura, com sinais, você percebe que as portas não se abriram. Você percebe que por mais que você tenha boas intenções, você assim foi em busca de alguém por quem você orou, por quem você jejuou, por quem você pagou um preço, e ainda assim essa pessoa foi ingrata, fechou o coração, e mais, se levantou contra você assim de uma forma inadvertida, despropositada. Você fala, mas por quê? A minha intenção era trazer uma palavra de cura, de bênção, de salvação, de libertação. Eu me conduí pela estrutura que essa pessoa está passando, e ainda assim ela se levanta, você fala, por quê? Não puxe o freio de mão nesse momento, amém, amados? Não puxe o freio de mão da tua história, não permita estacionar nos cruzamentos da tua vida, não permita, não deu certo, sacode o pó, aprenda com aquela experiência, aprendeu com aquela experiência, tire o pó que fica daquela experiência que frustra. Pó é isso, queridos, é a experiência do caminho, é a experiência do dia a dia, dos relacionamentos. A gente vai acumulando pó, se nós não nos cuidarmos, a gente vai ficar pesado, aquele pó vai se impregnar, você não vai conseguir entrar em qualquer lugar, sabe por quê? Aquele pó vai começar a exalar um mau cheiro, você vai olhar para você e falar, meu Deus, com essa roupa suja eu não posso continuar caminhando, eu preciso parar. Não pare não, Jesus diz, sacode o pó e avance e continue. O teu chamado é um chamado para um caminhar em fé, em obediência, e enquanto você caminhar em fé e em obediência, os sinais virão, as maravilhas virão. Pastor, eu já orei tantas vezes e nada aconteceu. Continue orando, caminhando, crendo. Talvez muitos de nós, e eu acredito que a igreja do Senhor Jesus precisa voltar a esse plano original, a essa proposta original, de ser uma igreja descomplicada, de simplesmente crer e obedecer, fé e obediência, em nome de Jesus, amém, aleluia. Começa a falar com o Espírito Santo aí. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar para ele, Espírito Santo, eu preciso passar por esse processo de limpeza, de purificação, de simplicidade. Eu me tornei tão complexo na minha caminhada. A razão muitas vezes impede de um caminhar de obediência. Muitas vezes eu tenho sido impedido de dar passos de fé. Por quê? Porque naquele momento eu fico pensando, fico tentando contextualizar, eu fico pensando, será que é para mim? Será que eu sou merecedor disso? Não. Será que isso aí não é apenas para uma classe específica de pessoas? Não. Essa palavra foi para os apóstolos, mas foi também para um cego de nascença, que nunca viu, mas simplesmente acatou, acolheu, recebeu aquela palavra, e ele diz, eu quero, eu vou, aonde tem um tanque eu vou me lavar, e se lavando, ele foi curado, queridos. Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda esse homem, ajuda essa igreja, ajuda essa mulher, ajuda essa família, Senhor, ajuda, dê um brado, Senhor, de vitória em favor dessa casa, em favor dessa mulher, desse homem, desse jovem. Senhor, que os eias de vitória, Senhor, comecem, ó Deus, a levantar esse homem novamente, essa mulher novamente, Senhor. Talvez ele tenha dado passos de fé, quem sabe ele tenha seguido, quem sabe essa mulher, esse jovem tenha dado tanto passos de fé nos dias anteriores, ó Deus, no passado. E por algum motivo, Senhor, por algum impedimento, ele se viu impossibilitado de continuar,
ele jogou a toalha, ele abandonou a fé, tem esfriado, tem caminhado com um evangelho tão racional, tem tentado contextualizar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, as estruturas religiosas dos dias atuais, ele não tem visto o resultado. Te peço, tem misericórdia, entra nessa causa e entra nessa casa com providência, que a unção do teu poder venha, que a unção poderosa do teu Espírito flua de uma maneira tremenda, de uma maneira linda, de uma maneira sobrenatural, Senhor, sobrenatural. Ó Deus, dê vitória, ó Deus, libera salvação a esse homem, cura, poder do alto, agora, Senhor, Deus eterno, que a mesma alegria que tocou a vida daquele cego de nascença, Senhor, seja a alegria, ó Deus, que há de tocar, envolver a vida dessa família, nesse dia ainda. Eu estou declarando isso e estou profetizando isso, o poder da tua palavra sendo liberado para dentro dessa casa, ó Deus, não ficará apenas na epiderme, Senhor, essa palavra entrará, ó Deus, e queimará cada célula, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, o coração, a alma desse homem, ó Deus, se acenderá novamente, ó Deus, o fogo da glória e da presença do Senhor queimará o coração desse homem, o espírito desse homem, desse jovem, dessa mulher, ó Deus, e um novo recomeço, para uma nova trajetória, ó Deus, um caminhar de fé e de obediência. É o que eu vejo nesse momento, é o que eu declaro. Eu assim abençoo a tua igreja, que a presença poderosa do teu Espírito, a unção do teu Espírito Santo venha sobre essa igreja, Senhor, venha sobre as famílias, venha sobre esse jovem, venha sobre esse homem, essa mulher que nos assiste, Deus, e a glória seja dada ao Senhor, tão somente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos, a anunciarmos, a vivermos aquilo que estamos pregando, e que os sinais, ó Deus, nos acompanhem mesmo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode dar uma declaração de fé, fala assim: Senhor, eu creio no poder da tua palavra, e eu caminharei no frescor dessa direção. A unção do teu Espírito encontrou em mim morada. Aleluia.